Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 7 de fevereiro de 2023. Nessa terça-feira pedimos a Deus paz, alegria e saúde para todos nós. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há o mandamento de Deus, os 10 mandamentos que Moisés nos deu, é uma referência do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 3 referências: a lei, a profecia e a sabedoria. A lei é de Moisés, a profecia é a maior parte e a sabedoria. A lei de Moisés é uma orientação de como devemos nos organizar para que a gente esteja preparado para entrar na Terra Prometida. Então são orientações de conduta, viu? A profecia é sempre um momento em que Deus nos alerta que estamos errados e se a gente não melhorar, a gente está traindo Deus. O profeta tem essa missão de bater no governo e bater no povo e dizer que está tudo errado. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus, isso tem um preço. E a sabedoria é aprender a saber, digerir, ter sabor de vida diante da fé e de Deus. No evangelho de hoje, nós temos um confronto já entre Jesus e os fariseus e doutores da lei. Eles vão a Jerusalém até Jesus e observam como que os discípulos estão agindo. Eles comem pão sem lavar a mão. Nós não estamos falando de ato de higiene, estamos falando de prática religiosa. Porque foram criando as tradições e as tradições começaram a determinar regras. Para comer você tem o ritual de purificação das mãos, para sair, chegar em casa tem o ritual de purificação. Era o que a gente chama de ritual de purificação. O ritual de purificação é que se você colocasse a mão em algo impuro, você tinha que se purificar para continuar a tocar a vida. O gesto de você chegar de uma terra pagã e na fronteira bater a poeira dos pés significa não tenho compromisso nenhum com vocês. Mesmo se você estivesse trazendo muito dinheiro de lá, mas você tinha esse rito. Aí o rito de lavar vasilha, de fazer aquilo, lavar copos, e lavar as mãos, e tomar banho, não sei o quê, viu? Essa dimensão da purificação de ritos começar a dar importância, ser muito importante. Viu? E aí Jesus é questionado: seus discípulos estão comendo sem fazer o rito de purificação, pegando em comida sem lavar as mãos, sem se purificar. Viu?
E Jesus nos convida, pessoal, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês não estão pensando nos 10 mandamentos, não matar, não roubar, vocês não enganar os outros, falso testemunho. Vocês fariseus, vocês fazem isso, vocês mandam matar, vão matar Jesus. Vocês fazem falso testemunho, vocês enganam, vocês roubam, viu? Vocês esqueceram os 10 mandamentos e agora estão dando atenção a rituais de purificação criados por vocês, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos, que não tem nada a ver com a lei de Deus. E por isso há esse confronto grande entre Jesus e as autoridades agora. Vocês estão preocupados com o turíbulo e não estão um pouco se lixando para o evangelho da missa. Vocês estão preocupados assim em acender vela e estão um pouco se lixando para o evangelho da missa. Vocês estão preocupados em não sei o quê, com coisinhas de missa, regrinha, de não sei o quê, de cantar parabéns, patati pataculá, tal, de sentar não sei das quantas, estão um pouco se lixando para o evangelho da missa. Então esse é o problema da nossa vida, viu? Essa é a dificuldade da nossa vida, que às vezes a gente fica preocupado com o sapato de quem vai servir, com o cabelo de quem vai servir, com o batom de quem vai servir, e a gente nem lembra do que a liturgia da palavra vai nos ensinar. Isso chama-se hipocrisia do presente. E estamos entupidos de hipocrisia. Viu? Você vai celebrar em alguns lugares mais pomposos, é quase um ritual de massacre do padre lá em cima, pelos acólitos, coroinhas e cerimoniários. Esses caras são do demônio, viu? O cerimoniário é uma racinha do demônio, que acham que são mais importantes que Deus no altar de alguns lugares por aí. Então, a gente vai vendo essa tradição religiosa e Jesus diz, pois é, viu? Vocês estão preocupados com isso, mas vocês esquecem da lei de Deus e ficam preocupados com um ritualzinho, coisinha pequena. E Jesus dá uma referência ao 4º mandamento. Pois é, Moisés diz honrar teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe deve morrer. Essa é a orientação de Moisés. Vocês inventaram o Corban. O que é o Corban? Corban é uma coisa que eu fazia, de que se eu tinha a obrigação de ajudar meu pai e minha mãe, eu dizia, olha, o dinheiro que eu ia dar para vocês é corban, ou seja, consagrado a Deus, não posso oferecer. Então eles inventaram uma regra para não ajudar o pai e a mãe. Isso não significa que dava o dinheiro para lá, mas o dinheiro era consagrado a Deus, mas tirava a lei e a responsabilidade. Jesus, pois é, Moisés disse para vocês cuidar do pai e da mãe, principalmente da doença, da demência, da velhice e da pobreza, e vocês agora inventaram isso aí, quer dizer que tira de vocês a responsabilidade de cuidar dos outros e joga isso nas costas de Deus como sendo dinheiro consagrado a Deus. Por isso é uma hipocrisia. Vocês estão preocupados aí com lavar a mão para comer, mas não estão preocupados com a fome, viu? Que é a questão dos milhos, né? Jesus caminhando lá, dia de sábado, eles pegam espiga de milhos. Isso não pode fazer sábado, mas eles estão com fome, eles não estão comendo, inclusive eles estão roubando aquilo, né, que não é deles, para comer. Estão caminhando o dia inteiro, estão aí. Então, cabe a cada um de nós, às vezes, parar e pensar, não, o que é importante nessa vida minha, mesmo dentro da minha fé, dentro da minha religiosidade? Quais são as minhas preocupações numa missa? Viu? Eu estou preocupado com o vizinho que vai beber água, eu estou preocupado com a roupa do outro, estou preocupado com coisinhas pequenas, ou eu estou preocupado, o que o Evangelho vai me ensinar hoje? O que a liturgia da palavra vai me ensinar hoje? O que eu quero que Jesus me ensine hoje? O que eu quero que Jesus fale para mim hoje? O que eu quero levar dele? O que eu vou levar dele para a minha casa após esse momento eucarístico? Peço que é muito atual o Evangelho de hoje. Estamos muito preocupados com as roupas, as vestes, as casulas, os rituais, os panos e os apetrechos, do que necessariamente com a palavra de Deus que alimenta a nossa vida, o nosso coração e dá sentido para nós. Um abraço e até mais.